Rádio Internacional do Egito apresenta Exposição Universal da Matriz Portuguesa Camões, 500 anos. Cobertura especial do evento, produzido por Mohamed Abdelkamel e apresentado por Edna Urzi Rizetti. Queridas e queridos ouvintes, a Rádio Internacional do Egito apresenta, por ocasião da realização da Exposição Universal da Matriz Portuguesa, um dos encontros culturais lusófonos importantes, no qual se reúnem ilustres figuras culturais lusófonas. A Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de participar da edição deste ano, que testemunhou a celebração do 5º centenário do poeta eterno Luís Vaz de Camões. À margem do evento, tivemos a maior honra de manter esta entrevista com Renato Epifânio, presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, Luiz Vieira Batista, pintor e escultor, João Palmeiro, gestor cultural, coordenador de mídia da Matriz Portuguesa. Vamos ouvir. Sejam bem-vindos a mais entrevistas da Rádio Cairo em língua portuguesa, no âmbito da Exposição Universal da Matriz Portuguesa Camões, 500 anos. Tenho hoje comigo um querido amigo, João Palmeiro, gestor cultural e especialista e coordenador de média. João, muito obrigado por ter aceito este meu convite para falarmos para a Rádio Cairo em língua portuguesa, esta mais uma prova da isto já não é internacionalização, é da filiação global da língua portuguesa. Já faz parte. E gostaria de lhe propor como tópico para esta nossa brevíssima conversa, que será Camões. Como é que o encara e como é que também encara que ele seja encarado, veja esta atualidade, como um símbolo identitário nacional? Eu acho que Camões, e vou dizê-lo como símbolo identitário nacional, é um pouco como Wagner na Alemanha, em que eu tinha um amigo mais velho do que eu, que ia todos os anos ao Festival de Bayreuth, e eu dizia-lhe, mas como é que é possível ir ao Festival de Bayreuth e estar a ouvir óperas que demoram 4 ou 5 horas? E ele dizia-me sempre, meu jovem amigo, porque realmente ele era muito mais velho do que eu, meu jovem amigo, quando tiver a minha idade, vai compreender. E quando eu cheguei à idade dele, compreendi de facto. Há coisas que nas sociedades e na cultura que nós só conseguimos avaliar e compreender e colocar no sítio certo quando já conseguimos ver e passar por muitas experiências na nossa vida. E eu acho que Camões é um caso desses. Eu acho que Camões, por um lado, é muito banalizado, até pela sua toponímica. Não há nenhuma cidade ou nenhuma vila de Portugal que não tenha uma rua, um beco, uma praça, uma estátua, uma escola chamada Luís de Camões. Portanto, é como se ele fosse nosso familiar. E como tal, sendo nosso familiar, achamos que conhecemos tudo dele e achamos que sabemos tudo dele, até porque na escola em Portugal era uma obrigação conhecer Camões. E conhecer Camões na parte que dava mais jeito aos professores. E isto é uma coisa que eu acho que é muito importante e que nós temos que perceber cada vez mais quando falamos com os portugueses por causa de Camões. Não acho que fora de Portugal as pessoas que conhecem Camões tenham esta percepção, mas para os portugueses há aqui uma percepção que é o programa de ensino
de Camões, desde que há ensino organizado em Portugal em meados do século XIX, levou sempre a que Camões se tornasse aquele senhor da nossa família, para quem, quando ele vem tomar chá lá à casa ou vem visitar-nos, nós temos que recitar um poema para ele achar que nós somos pessoas que o respeitamos muito e que gostamos muito dele. E, portanto, o Camões era um bocado tratado durante décadas, mais de um século, era muito tratado exatamente como esta pessoa que faz parte da vida de todos nós que estudámos no mínimo em Portugal, ou que vivíamos nas tais vilas, aldeias, cidades que têm ruas com o nome de Camões, portanto estava ali, fazia parte da nossa vida, mas que era qualquer coisa que estava fora de nós. E eu acho que o grande trabalho que é preciso fazer e que a matriz portuguesa tem vindo a tentar fazer com estes 500 anos do nascimento de Camões é trazer o Camões para dentro de nós. Quer dizer, já que ele é nosso familiar, já que sabemos todos o que ele é e quem é, talvez valesse a pena saber e conhecer um pouco porque é que ele escreveu e como é que ele escreveu. E isso é a grande questão que se me põe em relação ao Camões. É também interessante que quando nós, em Portugal, portugueses, é porque se trata de uma expressão idiomática, coloquial entre nós, quando vemos alguém dar erros gramaticais ou mau português, nós dizemos o Camões deve estar às voltas no seu túmulo. Verdadeiramente. E com esta, vamos lhe chamar máxima, passo para o próximo tópico que é... Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa que eu descobri há pouco tempo, João, e que talvez para quem nos esteja a ouvir fora de Portugal até seja mais interessante falarmos, que é porque é que nós temos essa ideia de que o Camões escrevia bem e porque é que isso nos foi passado. É que quando Camões aprendeu, seja da maneira que fosse, quando Camões contactou com os clássicos, foi numa época em que em Portugal se estava a substituir a utilização pelas elites, digamos assim, do latim clássico para o latim vulgar. Latim este que era mais próximo da língua que as pessoas falavam e que nós falamos. E que, portanto, de repente, foi como se tivesse deixado de haver uma distância enorme entre aquilo que eu falo e aquilo que eu escrevo e passasse a haver uma coincidência muito maior entre aquilo que eu falo e aquilo que eu escrevo e aquilo que eu escrevo passasse a ser um pouco a linha diretiva sobre como é que eu devo falar ou como é que eu devo escrever bem. E isso aconteceu com a época em que Camões nasceu. Mas isto mantém-nos aqui neste tópico, que é a importância da língua portuguesa no mundo, e também, obviamente, a importância da língua portuguesa como ela é falada, escrita no tempo de Camões, que ele levou a uma qualidade extraordinária, de uma riqueza semântica, de uma estética literária a todos os níveis irreconhecida, mas ele verdadeiramente, por todos os efeitos, é o representante, é como se fosse o estandarte desta língua portuguesa no mundo, que não é à toa que o próprio Instituto da Língua Portuguesa tem o seu nome. Portanto, o que é para si, como é esta importância da língua portuguesa no mundo? Qual é verdadeiramente essa importância? Transfigura-se, reconhece qual é a sua presença? Porque estamos a falar de Camões, para mim a língua portuguesa entrou nas sociedades com que contactava. Tal como, se olharmos para a história vivida por Camões, em todos os sítios onde ele foi viver, ele acabou por entrar nas sociedades, às vezes da melhor maneira, outras vezes da pior maneira, mas acabou por se tornar
parte integrante dessas sociedades onde foi viver. E a língua portuguesa, se nós olharmos bem, no mundo, apareceu sempre como a forma de conseguir juntar, ligar aquilo que até aí tinha muitas vezes dificuldade em ser ligado. Quer no comércio, quer na religião, quer até nas relações, às vezes, dentro da própria sociedade. E isto é uma construção que foi feita ao longo de séculos, sem que os atores dessa construção tivessem dado muito por isso, e só tivemos, eu acho que plena consciência de tudo isto, quando, acabada a noção de império em Portugal, em muitos sítios do globo, nós continuamos a ser tratados da mesma maneira. É porque a maneira como éramos tratados antes não tinha a ver com o império, tinha a ver com a língua portuguesa. Com o império neste sentido de impormos regras e princípios, não. Tinha a ver com a língua portuguesa. Só que nós confundíamos ou deixávamos confundir a nossa vantagem, a nossa posição de aceitação por causa da língua, que resolvia muitos problemas a muitos outros falantes de outras línguas, com a ideia de que tínhamos lá chegado e tínhamos imposto maneiras de fazer as coisas, portanto, no fundo, aquilo que nós chamamos hoje em dia, portanto, a posição do império. E é muito importante nós compreendermos que nós perdemos, aos olhos do mundo e aos nossos próprios olhos, essa posição do império, mas ao contrário, não perdemos a posição da nossa língua. E isso é uma coisa fundamental que os 500 anos de Camões nos deviam obrigar a pensar e a pensar cada vez mais. Com esta sua última frase, traz-nos para o último tópico para a nossa reflexão. João, sabe que há, além da programação que a Matriz Portuguesa faz com a Exposição Universal da Matriz Portuguesa Camões 500 anos, há obviamente também da Comissão Nacional para os 500 anos do nascimento de Camões e há também por outras entidades, sejam elas universitárias, sejam elas associativas, enfim, pelo país e fora do país, que estão também a promover e a construir esta programação neste âmbito. Parece que se devia fazer mais. O que é que acha que deveria... Qual seria a programação ideal para não só a celebração do Camões, mas para levar mais longe o ideal camoniano, não enquanto pessoa, mas este ideal, o que ele poderia representar de tudo o que já aqui falámos? Era, do meu ponto de vista, é para mim aquilo que é verdadeiramente fascinante, que seria, através de Camões, compreendermos o papel da língua portuguesa no mundo digital e no mundo da economia. E há um amigo nosso, que hoje em dia eu cito muitas vezes, o Luís Vieira Batista, que tem olhado para a obra de Camões de um ponto de vista da numerologia. Ou seja, dizendo que o Camões usou técnicas que eram técnicas que tinham um significado para além do próprio significado das palavras e da própria história que ele contava, e que esse significado deveria fazer com que as gerações seguintes, quando lessem, fosse o que fosse que ele escreveu, tentassem inserir isso num âmbito que eu vou chamar científico, não podemos dizer que seja científico, mas num âmbito que ultrapassa a simples emoção ou a simples compreensão da palavra. E, portanto, nós já temos há alguns anos em Portugal estudos quer sobre o valor económico da língua portuguesa em relação ao produto interno bruto, quer sobre o valor da língua portuguesa para a internet, não é na internet, porque isso já sabemos todos, que é a quinta língua mais usada na internet, por aí fora, e que vai ser ainda mais, porque as previsões de crescimento demográfico em África fazem-nos prever
que lá para 2050, e já não estamos tão longe, está ali a chegar, em 2050 haverá mais falantes de português em África do que há no Brasil. Ou seja, em 2050 nós vamos ter uma verdadeira cobertura do globo a falar português. O número de pessoas que aprendem português na China, o número de pessoas que aprendem português na Índia é extraordinário. E porquê que aprendem? Para quê? Não há de ser para chatear os pais, nem para chatear os professores, nem por resistência política, com certeza. É porque reconhecem o valor dessa aprendizagem, da mesma maneira que os meus pais, quando eu era pequeno, me diziam: tu, se não souberes falar francês e inglês, não vais a lado nenhum. Quer dizer, portanto, estamos a assistir a dar a volta, e eu dou sempre este exemplo dos meus pais, porque não havia ninguém que amasse tanto a língua portuguesa e Portugal como eles. Mas a percepção deles era de que a língua portuguesa era uma coisa limitada, que estava aqui fechada, que não saía daqui. Nós temos que ser capazes de levar essa mensagem. Não, a língua portuguesa já está em todo o lado. Agora é preciso explicar às pessoas como é que, utilizando-a, podem melhorar as suas performances e podem melhorar os resultados dessa utilização. E isso é um desafio fantástico que só se consegue fazer mostrando um pouco Luís de Camões. Foi mais uma entrevista para a Rádio Cairo em língua portuguesa, no âmbito da Exposição Universal Matriz Portuguesa Camões 500 anos. Sou João Micael, tive comigo João Palmeiro. Até à próxima. Agradecemos muito às figuras palestrantes por esta ilustre participação. E sempre sejam bem-vindos na Rádio Internacional do Egito. Até novo horário, fiquem conosco.